meu nome é Marcela e a nossa aula de hoje vai ser sobre números inteiros, conjunto dos números inteiros. No final dessa aula, você vai estar sabendo o que são números negativos, as representações dos conjuntos dos números inteiros, o que é módulo, o que são números simétricos, números opostos, somar, subtrair, multiplicar, dividir, fazer potência, tirar raiz de números inteiros e resolver as expressões com todas essas operações. Então vamos lá, o que são números negativos? Muito fácil, são números que representam medidas abaixo de zero. Então dá uma olhada aí no exemplo, ó. Menos 4, menos 35, menos 1, menos 2137 são exemplos de números negativos. Bom, e os números que estão acima de zero são os positivos, certo? Mas e o zero, ele é positivo ou ele é negativo? O zero, ele não é nem positivo nem negativo. Mas para que servem esses números negativos? É fácil, eles servem para várias coisas, mas as que a gente vai mais usar são essas aí, ó. Representar a temperatura abaixo de zero, indicar o saldo negativo de uma conta bancária e para fazer as nossas continhas, porque agora o subtraindo ele vai poder ser maior que o minuendo. Como é formado o conjunto dos números inteiros? É fácil, é formado pelo conjunto dos números naturais mais os números negativos. Então, ó, dá uma olhada aí. Os números naturais começam no zero, né? E vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. E o conjunto dos números inteiros é esse conjunto dos números naturais e também o conjunto dos números negativos. Então, olha, ele vai lá desde o menos infinito, aí ele vem vindo. Todos os números negativos até a gente chegar no zero, que aí o finalzinho dos números negativos já é menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e já emenda o conjunto dos números naturais. Olha aí a representação por diagrama, olha. O conjunto dos números naturais é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. E como é que a gente representa esse conjunto dos números inteiros na reta numérica? Olha lá, dá uma olhada aí na reta. Olha lá, o zero fica lá no meio, entre os números positivos e os negativos, e a gente vai colocando, ó. Quanto mais à direita um número tiver, maior ele vai ser. Então, olha, vamos olhar aqui a reta. A gente sabe que o 5 é maior do que o 3. Mas olha que interessante, o menos 3 ele é maior do que o menos 5. O menos 3 não está mais à direita que o menos 5, então o menos 3 é maior do que o menos 5. E o zero também é maior do que o menos 2. Então, olha, o macete. Quanto mais negativo for um número, menor ele será. Então, olha, se eu tenho menos 5, poxa, menos 5 é mais negativo que o menos 3. Então, a gente lembra que o menos 3 é maior que o menos 5. Tenta responder essas questões aí sozinho, então. Letra A. Qual é o maior número negativo? Letra B. Qual é o antecessor de menos 5? E a letra C. Qual é o sucessor de menos 10? Então, vamos lá, vamos olhar a solução. Qual é o maior número negativo? Ora, o maior número negativo é aquele que está mais à direita. Então, o maior número negativo vai ser o menos 1. Bom, e o antecessor do menos 5? O antecessor é aquele que vem antes, que é o menor, é o mais negativo. Então, a resposta da letra B é o menos 6. E o sucessor do menos 10 é o menos 9.